Bom dia, esse vídeo é referente à dor na fisiologia e nosso grupo é composto pelos seguintes membros. O que é dor? O conceito de dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é uma experiência sensorial ou emocional desagradável associada à lesão tecidular, real ou potencial, ou descrita em função dessa lesão. Fisiopatologia da dor. Estímulos ativam os nociceptores que causam uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória libera mediadores químicos inflamatórios que causam hiperestasia ou hiperalgesia. Hiperestesia é a sensibilidade aumentada a uma estimulação. Hiperalgesia é a sensibilidade aumentada para um estímulo não nocivo. A dor referida é a dor sentida pela pessoa num local diferente daquele onde é produzido o estímulo que causa a dor. Frequentemente, a pessoa sente dor em parte do corpo que fica distante do tecido que realmente está causando a dor. Dor referida. Por exemplo, a dor em órgãos viscerais geralmente é referida à área na superfície do corpo. Nosso cérebro não conhece uma dor na vesícula biliar, por exemplo. Logo, essa dor é expressa na superfície do corpo. Isso também acontece com as demais vísceras. Assim, o conhecimento dos diferentes tipos de dor referida é importante para o diagnóstico clínico, pois, em várias doenças viscerais, o único nosso sinal clínico é a dor referida. Uma curiosidade é que a dor em órgãos viscerais geralmente é referida à área na superfície do corpo. Isso ocorre quando fibras nervosas de região de densa inervação, assim como a pele, e fibras nervosas das regiões menos densamente inervadas convergem nos mesmos níveis do cordão espinhal. A figura mostra o provável mecanismo por meio do qual grande parte da dor é referida. Os ramos das fibras para a dor visceral fazem sinapses na medula espinhal, nos mesmos neurônios de segunda ordem, que recebem os sinais dolorosos da pele. Quando as fibras viscerais para a dor são estimuladas, os sinais dolorosos das vísceras são conduzidos pelo menos por algum dos mesmos neurônios que conduzem os sinais dolorosos da pele. Dessa forma, o cérebro interpreta que a dor é na pele, fazendo com que a pessoa tenha a impressão de que as sensações de dor se originam na pele propriamente dita. A dor visceral é uma percepção de estado diferente da homeostase corporal resultante da ativação de nociceptores das vísceras corporais, que são sensíveis a alterações como distensões, inflamações e isquemias, como a dor da contração do útero na cólica menstrual, a dor causada por um infarto no miocárdio ou de uma cólica renal. No geral, as vísceras são pouco sensíveis a outros estímulos, causadores de dor como corte ou queimação. Esse tipo de dor se apresenta de forma imprecisa, sendo difícil de localizar e diagnosticar sua causa. Muitas vezes, nenhuma causa aparente é encontrada em um paciente com dor nas vísceras. Pode também ocorrer a chamada dor referida que foi relatada nesse trabalho. Tendo em vista esses aspectos, tratar a dor visceral como uma simples variante da dor somática é um erro, já que os dois processos apresentam diferenças importantes. Lesões ou inflamações nos órgãos causam uma diminuição no limiar dos receptores viscerais e uma sensibilização periférica do local. Sensações não danosas como plenitude retal ou da bexiga também podem causar sensação de dor no indivíduo. As fibras aferentes dos órgãos internos são compostas principalmente por neurônios não mielinizados e sem terminações especializadas que, junto com as inúmeras atividades motoras e secretoras das vísceras, aumentam a capacidade dos nociceptores e causam estados de hiperalgesia, aumentando a sensação de dor. Evidências mostram que processos desse tipo ocorrem no intestino, no qual os receptores de dor estão próximos ao epitélio e ao tecido muscular liso, que alteram suas funções em caso de infecção ou inflamação. Dois tipos de dor abdominal são muito importantes na discussão da dor visceral: a doença inflamatória intestinal e a síndrome do intestino irritável, que geram dois tipos diferentes de dor visceral. A dor gerada pela inflamação intestinal é consequência de alguma inflamação decorrente de lesão ou infecção no trato intestinal, que ativa diretamente as fibras aferentes responsáveis pela percepção da dor. É chamada dor orgânica, que serve como alerta de que algo está modificado o estado de homeostase corporal. Já a dor visceral causada pela síndrome do intestino irritável
ocorre sem que alguma causa nociva ou patologia aparente seja detectada. Ela é causada por uma hipersensibilidade dos nociceptores do intestino, que podem ser ativados por qualquer outro estímulo ou ação que ocorra nos arredores, causando dor em situação desnecessária, provocando desconforto e redução da qualidade de vida do indivíduo. Embora existam muitos estudos fisiopatológicos sobre o tema, o mecanismo desse tipo de dor ainda não é claro. Cefaleia é o termo técnico para se definir uma dor de cabeça. Pode ocorrer a partir de diversos distúrbios e patologias, desde uma noite mal dormida ou até um tumor cerebral. De acordo com dados recolhidos em todo o mundo, cerca de 90% da população mundial já apresentou algum tipo de cefaleia. Em 2013, realizou-se nos Estados Unidos o terceiro Congresso Internacional para a Classificação das Cefaleias, no qual se definiu classificações primárias e secundárias para esse tipo de dor. A enxaqueca é caracterizada por uma dor aguda e latejante, geralmente acomete somente metade da cabeça, mas pode acometer ambos os lados. Comumente vem acompanhada de náuseas, indisposição e intolerância a luzes e barulhos intensos. É mais comum em jovens, mas pode atingir várias idades. Cefaleias em salvas são um grupo de cefaleias que apresentam características íntimas. Geralmente acometem homens de meia idade, se apresentam como dores fortes supraorbitárias e ou temporais com duração entre 15 a 180 minutos, com ocorrência desde uma vez a cada 2 dias, como até 8 vezes por dia. Essa dor está associada a sudorese na parte frontal do corpo, congestão nasal, ptose ou edema da face, inquietação, hiperemia conjugal ipsilateral, entre outros. É muito comum o relato de pacientes que ingeriram álcool antes de terem essas crises. A inalação de oxigênio 100% por 15 minutos costuma ser efetiva para o alívio da dor durante a crise. Cefaleia tensional. A cefaleia tensional acomete indivíduos de todas as idades, mas principalmente adultos jovens, sendo mais comum em mulheres. Caracteriza-se por dor de intensidade variável. Continua em aperto, pressão ou peso, envolvendo a cabeça como uma faixa. Pode se apresentar em toda a cabeça, ou ser mais intensa na região posterior, próximo ao pescoço ou frontal. Chega a durar vários dias seguidos, podendo ser exacerbada por estresse emocional, fadiga, barulho ou luz intensa. Cefaleias secundárias se apresentam quando o indivíduo já possui uma perturbação prévia ou mesmo foi levado a um quadro mais grave devido a uma cefaleia. São quadros bem mais delicados e graves, muitas das vezes associados a tumores, vasoconstrição da região cefálica, entre outros. Dependem de acompanhamento médico intenso e tratamentos variados. Já a enxaqueca possui 2 classificações, a enxaqueca com aura e a sem aura. A primeira variante se apresenta como uma dor intensa, de duração na casa de alguns minutos, com sinais prévios como alteração no campo visual, com percepção de pontos de luz e sensação de que se está enxergando tudo em zigue-zague. A dor se apresenta de forma unilateral e, em regra, é seguida por outras cefaleias com características de enxaqueca. Já a enxaqueca sem aura é mais durável, podendo atingir até 72 horas, apresentando dor de intensidade variável e também com constante unilateralidade. De acordo com o Global Burden of Disease Survey, em 2010, a enxaqueca foi classificada como a terceira doença mais prevalente e a 7ª causa de incapacidades no mundo. Algumas curiosidades. Foi realizado um estudo pelo Departamento de Fisioterapia da USP com 160 pessoas, sendo metade de cada sexo, para se buscar correlações entre a disfunção temporomandibular e a cefaleia. Após o fim da pesquisa, constatou que em 79% das mulheres com DTM tinha cefaleia e cerca de 65% dos homens também. Assim, se conclui que a cefaleia está também relacionada com a DTM, porém não foi possível relacionar a intensidade da cefaleia com a intensidade do incômodo causado pela DTM. Dor e odontologia. Situações de dor orofacial, em que o paciente relata uma dor que nem sempre é de fácil diagnóstico e localização, acontecem na rotina diária de um cirurgião dentista. Como toda face, boca e boa parte da cabeça são inervadas por um único nervo, o trigêmeo. Todas as sensações que vêm desses locais convergem na mesma área ao serem processadas no cérebro. Essa convergência é base neuroanatômica da dor referida.
podendo facilmente confundir paciente e profissional a respeito da origem da dor. Por exemplo, uma dor que parece estar vindo de um dente pode, na verdade, ser o sinal de outro problema, e o dente dolorido pode estar perfeitamente saudável. Quando o cérebro se sente confuso dessa forma sobre uma dor de dente, os dentistas chamam esse desconforto de odontalgia referida. A dor visceral e a odontologia. Dentre as diversas subclassificações de dor existentes, a dor de dente é classificada como dor somática, profunda e visceral. A cefaleia e a odontologia. As dores de cabeça causadas por problemas na região bucal são exemplos de dores referidas. Isso ocorre porque toda a estrutura dos nervos, músculo e articulações na face é uma só. Alguns problemas odontológicos podem causar dor de cabeça. Bruxismo. Causa tensão na musculatura da face e dos dentes. Com isso, é comum pacientes reclamarem de uma dor de cabeça e no maxilar logo ao acordarem. A DTM, um de seus sintomas é a cefaleia. A estrutura dentária com problemas. O problema na estrutura dentária traz dificuldade na hora de mastigar e até na fala, o que pode estar envolvido numa tensão muscular e uma inflamação. Infecções nos dentes ou gengivas podem também causar cefaleias. Muito obrigado pela atenção, essa foi a nossa apresentação e chegamos ao fim.